No meio da juventude da nossa igreja, nesses anos todos que você viveu, tem alguma juventude que você teve alguma dificuldade maior, ou algum jovem de lidar, que teve algum problema muito sério, que foi mais sério assim de lidar, que foi mais, não é nem sério, que foi mais difícil de lidar, mais complicado? Na nossa igreja? Na nossa igreja, é. Não, eu tive, todo pastor lida com muitas situações, em várias situações muito boas, às vezes situações mais difíceis, situações às vezes que são mais melindrosas. E naturalmente, jovem, muitas vezes ele vive algumas crises. Eu já tive que atuar em algumas crises, já tive que ajudar alguns em algumas crises, mas é natural. O pastor vive em função de crise, o pastor vive sempre tentando ajudar as pessoas nos mais diversas situações. Então, os problemas que eu encarei aqui na igreja são problemas que todo pastor encara em várias situações. Eu não estou lembrado assim de nada específico, não. O jovem, acho que a juventude sempre pode, por mais que seja difícil de lidar, é uma coisa normal, né? Porque eles não têm que às vezes a juventude não dá tanto trabalho quanto às vezes os adultos dão trabalho, né? Então você tem problemas tanto de juventude, mas você tem problemas nas famílias, você tem problemas relacionados a tudo quanto é área. Então sempre tem problema. Todo mundo. Né? Nós vivemos assim com problemas. Né? São só idades, situações diferentes. Né? E nesse clima de retiro, que o tema é a procura da felicidade, conta pra gente o que te faz feliz. Eu descobri que o que me faz feliz são coisas muito simples. As pessoas, eu sempre falo isso, as pessoas elas acham que vão ser felizes se conseguirem algumas coisas quando eu me formar, quando eu for maior, quando eu me casar, quando eu arrumar um namorado, quando eu comprar uma casa. A felicidade é feita de circunstâncias muito simples do dia a dia. E você procurar fazer e curtir os tempos, os momentos, as circunstâncias como elas são. Então, para mim, felicidade é um somatório de pequenos momentos que são valorizados. Por exemplo, às vezes as pessoas estão vivendo um tempo muito bom e não se dão conta de que estão vivendo aquele tempo bom. E só vão se dar conta de que aquilo foi muito bom lá na frente, que eles falam, que lugar maravilhoso, que tempo bom. Eu fico vendo isso, às vezes eu encontro colegas seminaristas, eles falam assim para mim, lá no seminário, que lugar maravilhoso, né? E eu falo para eles, legal, mas eu hoje não tenho saudade do seminário, porque eu já vivi tantos momentos tão bons, como eu vivi no seminário, e até melhores do que eu vivi no seminário. Eu vivi momentos muito bons no Rio Grande do Sul, em Guaíba, na minha primeira igreja. Vivi tempos maravilhosos em Portugal. Como também estou vivendo tempos muito bons aqui. Eu creio que nossa igreja está passando por uma fase muito boa hoje, entende? E que as pessoas às vezes só olham aquilo que não está perfeito, mas nós nunca vamos conseguir ter uma igreja perfeita. Nós nunca vamos conseguir ser perfeitos em tudo, mas nós podemos valorizar coisas boas que estão acontecendo e criar vínculos, porque as pessoas também nos ajudam a fazer a nossa vida significativa. Então, quando a gente cria vínculos, quando a gente faz amizades, quando a gente deixa saudades, quando a gente marca as pessoas, tudo isso, um pouco de tudo isso, faz a nossa vida feliz. E claro, quando Deus está banhando tudo isso, Deus está direcionando tudo isso, a nossa vida está entrelaçada com os propósitos de Deus, se acontecem essas coisas, você sabe que está fazendo aquilo que Deus quer, no lugar que Deus quer, convivendo com as pessoas e valorizando as coisas pequenas,
o somatório dessas coisas pequenas é uma vida muito significativa e muito feliz. Com certeza. É verdade. A gente tem que saber aproveitar o presente, né? Uhum. E os sermões e palestras que você dá para os casais da igreja, são sermões, são fáceis de praticar na sua casa com a Jane e você consegue colocar em prática? É sempre muito mais fácil falar do que fazer, né? Você sabe que é muito isso. Eu não estou fazendo sermões, eu estou fazendo palestras. Essas palestras que eu tenho feito, essas últimas duas que eu fiz lá no M3C, foram de um livro chamado Casamento, de um casal chamado Leslie Parrot, que eu gostei muito e mostrei para alguns, e eu então peguei o livro, peguei o que eles falam, que eu acho que é muito significativo, e acrescentei com algumas das minhas experiências. Então não foi difícil fazer isso, mas todo sermão, tudo que eu falo, é mais fácil falar do que fazer. Agora, o meu grande ideal é, à medida em que eu falo, tentar colocar na minha vida aquilo que eu falo. Eu consigo? Nem sempre. Às vezes eu dou bola fora, mas não quero desistir nunca. Quero persistir em tentar arrumar minha vida, mas às vezes é muito difícil. Deve ser difícil mesmo. E até porque você tem que estar sempre falando alguma coisa, alguma novidade. Então é muito difícil de colocar. Não tem que falar. Para mim é o seguinte: o segredo de você pregar, falar, é ler. Você tem que ler muito. Se você não lê, você fica repetindo sempre as mesmas coisas, sempre. Então, o cara que se propõe a pregar, ele tem que ser um devorador de livros. Sempre buscando mais conhecimento. Isso. Entendi. E você se considera um cara romântico? Não sou romântico. Um dos meus pontos fracos é esse. Eu não sou nada romântico. Eu sou um cara assim, às vezes até meio seco, né? E reconheço do amor palmatória e essa é uma das minhas grandes dificuldades. Nem todo mundo consegue, né? Às vezes a gente tenta, mas não dá. E tem alguma uma frase e um versículo que você gosta mais, que você possa citar pra gente? A frase que eu digo para meus filhos, digo para muita gente, Deus sempre tem muito mais a nos dar do que nós a Ele. Eu sempre falo muito isso. Você não se preocupe em se doar a Deus. Deus não fica em dívida com ninguém. Quando nós damos a nossa vida, quando nós entregamos o que temos e o que somos nas mãos de Deus, Deus tem sempre muito mais a nos dar do que nós a Ele. Eu falo isso. E um versículo que eu particularmente gosto é Isaías 64:4, que fala que os olhos não viram, nem os ouvidos entenderam um Deus além de ti que trabalhe para aqueles que nele esperam. É muito isso. E é real, né? E você teria alguma coisa, alguma mensagem para passar para o pessoal que está nesse nosso retiro, à procura da felicidade? Procura da felicidade. A felicidade está do seu lado aí, né? Se eu fosse você, eu olhava para essas meninas, estou falando dos rapazes dessa igreja, eu olhava para essas meninas bonitas que nós temos e parava de olhar lá para o outro lado e começava a olhar para as meninas. Faça que nem eu fiz com a Jane. Comecei a elogiar, comecei a brincar, comecei a falar e daqui a pouco, foi natural, valorizando, puxa vida. Chegue lá, se você está com medo de chegar, chega lá, fala uma besteira que seja. É melhor você falar isso do que você ficar com alguma coisa aqui no coração. Vai lá e fala. E uma coisa que você pode tomar é um não, mas o não é nada, ninguém ficou desajustado, ninguém vai morrer por causa de um não, né? Aproveita e faz isso, e aproveita retiro, que é uma parte, que é uma oportunidade muito boa na vida. Muito obrigada, pastor, pela sua participação. E nós estivemos aqui com o pastor Renato Cordeiro de Souza,
Boa noite a todos. Amém.